A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. A palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu quero colocar aqui, irmãos, um testemunho de um pastor para os irmãos ouvir. Amém? Quero que os irmãos prestem atenção. Perdeu o esposo, ele faleceu, e no dia do sepultamento, depois que o sepultaram, o pastor Hinaldo, ela foi para casa, e ela amava muito, mas muito seu esposo. Quando ela deitou para dormir, quando o relógio marcou meia-noite, quem chega? O marido. Apareceu na porta, e ela com o coração quebrantado, acabou de perder, e ele disse: sou eu. Apaga a luz. Ela apagou a luz, ele deitou com ela na cama, e os dois namoraram. Dia seguinte, meia-noite, ele chega, ela já estava esperando, apagou a luz, namoraram. Terceiro dia, meia-noite, ele chega, ela apaga a luz, já estava de camisola, namoraram. Aí ela chegou pro meu pai e falou: pastor, meu esposo morreu, mas todo dia ele vem me visitar. Pastor, eu sei que o senhor pode não acreditar em mim, mas é ele. É ele, o perfume, é ele. É ele direitinho, pastor. E ele me abraçou e, pastor, ele vem todo dia, pastor. E meu pai perguntou: que horas que ele vem? Que horas ele vem? Meia-noite. Meu pai falou: então hoje ele vem, né? Ela disse: sim, meia-noite. Tu já olhou para os pés dele? Ela disse: não, porque ele sempre manda eu apagar a luz. Ele falou: faz o seguinte, quando ele chegar meia-noite e ele pedir para você apagar a luz, você apaga. Mas quando ele deitar, você corre e acende a luz. E depois que você olhar para os pés dele, você vai fazer o seguinte, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Aí ela foi, agora com o aval do seu pastor, se produziu todinha, se perfumou e disse: a noite vai ser longa. Não vejo a hora dele chegar. 23h50, 23h55, 23h59, 0 hora, ele chega. Meu bem, cheguei. Apaga a luz, senão não vou aparecer. Ela foi lá e apagou a luz e disse: venha, meu amor, que eu estou ansiosa. Deite! Quando ele deitou na cama, ela disse: espera só um pouquinho. Saiu correndo e acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, os pés dele eram aqueles pés do gorila, sabe? Peludos, cabeludos. Quando ela viu, ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Ele se transformou no demônio e desapareceu. Não se iluda. Quem vai não tem autorização para vir aqui na terra. Então os irmãos, né, ouviram esse forte testemunho, que essa irmã, né, o seu esposo havia falecido, e o diabo se aproveitou, né, do momento, porque a palavra de Deus diz que não se maravilhe, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Nós temos que entender, irmãos, que o diabo, Lúcifer, ele era um anjo de luz. Lúcifer era um anjo de luz.
E pelo que a palavra de Deus diz, que Lúcifer, ele era um anjo de luz e ele era muito bonito. Lúcifer, ele era um anjo bonito e muito inteligente. Querubim, né? Muito lindo e muito inteligente. Muitas pessoas dizem que o diabo, quando ele aparece feio. Não, minha irmã. O diabo, ele pode aparecer feio, sim, para assustar, para colocar medo em pessoas. Mas o diabo também, ele pode aparecer como um homem mais lindo. Pensa em um homem lindo, o diabo, ele pode aparecer com esta aparência de um homem lindo. Mas também, ele pode aparecer como uma mulher linda. Eu já ouvi muitos casos de caminhoneiros que estavam, né, viajando à noite com aquele caminhão e de repente surgiu uma mulher linda pedindo carona. E ele deu carona para aquela mulher. Chegou até a colocar ela dentro do carro. Aí quando ele colocou, ela sorriu para ele. Aí ela se transformou numa coisa mais horrorosa. Mas o diabo também, irmã, ele tem o poder de transfigurar até em animais. Quantas pessoas que às vezes estão viajando e de repente sai do meio ali do mato uma vaca, um cavalo, e aquela pessoa bate para frear o carro, né? Encapota o carro. E depois as pessoas, pela misericórdia de Deus, a pessoa não morre, mas aí as pessoas vão procurar, não, se foi um cavalo, se foi um animal, um boi, o animal tinha que estar por aqui ferido e não tinha nada. Procura, cadê o animal? Não tem. Por quê? Porque foi o diabo, irmã. Se transfigura em uma criança sozinha no meio da rua, então a pessoa, para não bater na criança, acaba sofrendo um grave acidente. Porque ele tem esse poder. Mas nós sabemos, irmãos, pela palavra, que aqueles que morrem, eles não voltam. É muito comum, irmã, porque o diabo, ele se aproveita da fraqueza da pessoa, da fragilidade da pessoa. O diabo se aproveita. Então, uma pessoa, ela fica ouvindo a voz daquela pessoa que já morreu. Por exemplo, uma mãe tem o seu filho que faleceu, então o diabo, ele volta, ele vem, e ele faz a mesma voz daquela pessoa que faleceu te chamando. Mas aqui eu quero dizer para você que em nome do Senhor Jesus, você nunca deve mandar entrar. Nunca mande entrar, irmã. Porque tem demônios que eles só entram em uma casa se a pessoa der licença. Sabia? Existem demônios que só entram se a pessoa dá legalidade. Então, se você, o que você tem que fazer? Te chamou? Vai lá na porta.
mas não diz entra. E às vezes a pessoa perde um ente querido e começa a ouvir a voz da pessoa. Sendo que a palavra de Deus, ela diz, irmã, que aqueles que morrem não voltam. Então, irmãos, o diabo, ele tem esse poder de se transfigurar, né? De parecer com aquela pessoa. Mas não é. Essa irmã, não é? Ela pensava que era o esposo dela. E ela tinha relação íntima, né? Relação sexual, mas ela achava que estava tendo com o seu esposo, mas não estava. Ela estava tendo relação sexual com demônio. Eu já ouvi, irmãos, muito relato de muitas pessoas, de muitas mulheres, que tinham relação sexual com demônio. Mas tem muitas mulheres que não servem a Deus e têm relação sexual toda noite com demônio. Eu sei que é forte, tem muitas pessoas, irmã, eu não acredito nisso, irmã. Já ouvi muitos relatos, como ouvi uma vez uma bispa chamada bispa Virgínia Arruda, ela contando esse testemunho, que ela tinha relação sexual com o demônio. Mas chegou um tempo que ela era obrigada. Aí, quando ela aceitou Jesus, Jesus a libertou. Jesus colocou esse demônio para correr. Porque, irmãos, quem morre não volta. E esse negócio, irmãos, de ficar sonhando com pessoas que já morreram, irmã, isso aí não é de Deus, não. Pode repreender, irmão, que é demônio. Amém? Então, repreenda isso em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor vai de encontro a cada vida, a cada lar. Senhor, que o Senhor venha libertar, Senhor, vidas que estão ouvindo vozes, que estão ouvindo, Senhor, pessoas bater palma. Meu Deus, que estão ouvindo, Senhor, passos, pessoas andando dentro de casa, pessoas, ó Pai, até mesmo, ó Deus, andando em cima da casa. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero repreender, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um bom dia. Amém.